Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Comunidade Clamor pelas Almas. Na direção, Pastor Jerônimo Faiga. Porque a ordem foi dada: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. João Batista abriu o caminho para Jesus e ele dizia: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. Jesus chegou, e quando Jesus chegou ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus foi para o céu e deixou a igreja, ele disse: vá, ide e fazei discípulos em meu nome, pregando a todos o arrependimento. A ordem é: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. E pastora Beatriz Castro. Foi uma cruz que ele morreu por mim, deu sua vida pra me salvar. Esperamos você e sua família em nossa comunidade. Rua Dona Nina Zanotto, 667, Jardim Las Vegas, Santo André, São Paulo. Comunidade Clamor pelas Almas. Informações 011 98442 5576, 011 98442 5576. Envie sua mensagem no nosso WhatsApp para ser cadastrado em nossa linha de transmissão e seja edificado com a palavra de Deus com o pastor Jerônimo Faiga. 011 98442 5576. Que esta unção possa ser derramada sobre a sua vida nessa noite. Que o poder do Espírito Santo de Deus possa te tocar, e que você possa viver o verdadeiro arrependimento de Deus, e que os frutos do Espírito Santo de Deus possa fluir na sua vida. Oh, vem, 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 Jesus, nós te desejamos. Faça uma visita em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. @Clamor pelas Almas. Uma igreja que trabalha para o reino de Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, queridos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio, ó Pai. Toca nos nossos corações. Toca, Senhor, nas nossas vidas. Nós somos carentes. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós precisamos da Tua graça. Nós precisamos da Sua misericórdia, Jesus. Nos ensina a Te amar, nos ensina a Te servir, nos ensina, Senhor, a Te adorar. Nós precisamos da Tua misericórdia, Jesus. Nós precisamos da Tua bondade. Nós precisamos da Tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Aleluia, Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 1, todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos
na semelhança da sua o quê? Ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não sermos mais o pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Amém? Versículo 7. Pois quem está morto já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morreu mais versículo 9. Sabendo que tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quando vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Somente até aí. Papai querido, nós te damos graças por tua palavra. Nós te glorificamos, Jesus, porque tu és rei deste lugar. Continua, Senhor, com a tua presença nas nossas vidas. Fala conosco nessa noite. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos dar uma salva de palmas pela palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, hoje o mundo está comemorando a Páscoa. A pastora já deu uma palhinha a respeito do que é a Páscoa. E nós não podemos deixar de ministrar sobre a morte de Cristo e sobre a sua ressurreição. Ontem nós tivemos uma peça aqui na igreja, um teatro muito lindo, maravilhoso. E nós podemos desfrutar de algumas coisas ontem, de algumas revelações dos nossos corações acerca da morte de Cristo, o que Ele fez por mim, o que Ele fez por você. Quinta-feira nós ministramos o louvor e através do Espírito Santo de Deus, Ele nos deu uma ilustração quando a mãe se joga na frente do filho para tomar o castigo do filho em seu lugar. Levou um castigo, né? A mãe entrou na frente do filho para receber o castigo no lugar do filho. E nós fizemos esse paralelo a respeito do que Jesus Cristo fez por nós, aquilo que Ele fez na minha vida, aquilo que Ele fez na sua vida. E sábado nós assistimos essa peça tão linda, O Procurado. Alguém que estava sendo procurado pela justiça, pelos seus erros, pelas suas falhas, pelo seu pecado. E o carpinteiro, que era o irmão, se lançou na frente da bala, do tiro, tomou o tiro no seu lugar. Isso foi tudo maravilhoso, tudo lindo. Isso na prática, querido, até nos faz chorar. Isso, ou melhor, na teoria isso nos faz chorar, mas na prática isso é um pouco mais difícil de nós entendermos. Na teoria, quando você assiste ou quando você lê uma história, ou até mesmo quando você pega a Bíblia para você ler a Bíblia, você encontra algumas histórias que comovem o nosso coração, que tocam o nosso coração. Mas para viver o que está na Bíblia é um pouco mais difícil. Para viver o que nós pregamos é muito grande. É muito grande o que nós pregamos. E para nós vivermos o que nós pregamos, tem que ser alguém com uma consciência grande. Tem que ser alguém com um toque do Espírito Santo para entender e discernir algumas coisas no mundo espiritual. Para entender o que Jesus fez por mim, para entender de fato o que Ele fez por você.
Nós precisamos ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser sensibilizados pela presença dEle. Porque mais do que ser conhecido, Deus Ele quer ser entendido. Deus Ele não quer apenas ser conhecido. Você vai agora nessa Semana Santa na TV, você vê filmes de Jesus, você vê filmes a respeito do Cristo, você vê desenhos, você vê tantas coisas. Mas tudo ali é uma história que o mundo está assistindo, mas não está provando. E o mundo não pode apenas assistir uma história, eles precisam provar dessa história. Eles precisam entender essa história. E para entender isso, querido, algumas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, nós vamos ter que provar ela. Não é apenas você assistir ou apenas você ouvir. Você precisa prová-la. Então você vai ter que passar por aquilo que Jesus passou. Por isso que Ele fala, pegue a tua cruz e me siga. Por isso que Ele fala para nós, se o grão de trigo não morrer e não cair no chão e não morrer, não haverá frutos. Nós precisamos ser batizados por esse Espírito, por esse batismo que Jesus recebeu, o batismo de morte. Receber esse Espírito nas nossas vidas e receber esse batismo de morte. Um espírito de morte, pastor, mas isso não é do diabo. Do ponto de vista de algumas pessoas, isso seria uma heresia. Do ponto de vista de alguns teólogos, de alguns pastores, isso seria uma grande heresia, porque o que eles pregam é viver, mas o que nós pregamos é o contrário do que eles pregam, é morrer. Morrer para o mundo e viver para Ele. Morrer para as coisas desse mundo e agora provar das coisas, das novidades de vida, daquilo que Ele tem para mim, daquilo que Ele tem para você. Porque quando você recebe esse Espírito, quando você recebe esse batismo de morte, você está recebendo novidade de vida. Você está vivendo uma nova vida. E essa vida ela não é construída por você. Essa vida não é construída do seu jeito, da sua forma, como você pensa, como você deseja. Não, essa vida, ela é construída e planejada, não vou falar essa palavra, não vou conseguir. Planejada por Deus. Por isso que lá em Isaías ele fala: os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são maiores que os vossos caminhos. Eu sei o plano que eu tenho para você. Eu sei o pensamento que eu tenho para você. Sabe o que é o problema da igreja de hoje? Que nós queremos apresentar às pessoas aquilo que vai comovê-la do lado exterior dela e não do lado interior dela. Nós apresentamos para ela um planejamento de vida de cristão com muitos dogmas e religião, com um fundamento religioso, que para você ser abençoado, para que você seja aceito, você precisa fazer algumas coisas, você precisa adquirir algumas coisas, se adequar a algumas regras. E o que Deus Ele quer é se relacionar conosco. E eu vou falar algo para você: o lugar aonde a regra ela é operante, ela opera, o relacionamento é fraco, querido. Se nós colocarmos regra para você, o relacionamento com Deus será fraco. Porque quando Deus Ele regulamentou, quando Deus Ele colocou algumas regras para o homem não entendeu. O homem não conseguiu discernir. Ele colocou algumas regras, ele colocou e deu a lei para o Moisés, e Moisés deu a lei para o povo. Mas quando Deus de fato quis se relacionar com seus filhos, Ele não mandou um livro, Ele mandou o próprio Filho. Ele mandou Jesus. Aleluia! Vamos acordar aí, irmão. Vamos dormir na hora do culto, não, hein? Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Quando Deus Ele quis se relacionar conosco, Ele não mandou mais um livro. Ele não mandou mais regras. Ele não mandou mais leis. Ele mandou o próprio Filho. Ele mandou o próprio Jesus. Por isso que Jesus Ele cumpriu a lei.
Ele não veio para abolir, Ele não veio para arrancar, Ele não veio para desfazer a lei, Ele veio para cumprir. Sabe aquela placa que está na grama, lá naquela empresa, ou em uma área verdejante, aonde não podemos passar por ela, porque vai estragar a grama? Tem uma placa, não pise. Não tem uma placa do lado de fora escrito não pise? Sabe o que Jesus ele fez? Quando ele morreu por nós na cruz, ele pegou aquela placa e ele introduziu dentro de você, ele colocou no seu coração. Então a lei, ela ainda opera, mas não é do lado de fora, é do lado de dentro. Por isso que eu preciso conhecê-la, por isso que eu preciso compreendê-la. Porque quando eu conheço a lei do lado de dentro, querido, quando eu erro, quando eu peco, eu não vou levar um sacrifício para Deus. Eu não vou levar para Deus um boi. Eu não vou levar para Deus um cordeiro. Eu não vou levar para Deus um pássaro para expiar os meus pecados. Dar na mão do sacerdote e falar: sacerdote, olha, eu errei, eu falei, e está aqui a minha oferta para os meus pecados. Não, já não é mais desse jeito. O véu se rasgou de cima a baixo, querido. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. E Ele nos deu livre acesso a Ele, para se relacionar com Ele. Ele não quer a sua oferta, Ele não quer o seu boi, Ele não quer o seu sacrifício, Ele não quer o seu tudo. Deus, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida, Ele quer você por inteiro. Por isso que nós precisamos de integridade, mais do que reputação, querido. Você precisa ser íntegro, porque a palavra integridade vem de inteiro. Você precisa ser inteiro para Deus. Integridade não tem a ver com alguém que é santo. Integridade não tem a ver com alguém que não erra. Integridade não tem a ver com alguém que é perfeito. Integridade tem a ver com alguém que é sincero. Ainda que as nossas falhas, ainda que nós temos erros, ainda que nós temos pecado, nós temos sinceridade diante de Deus. Integridade, nós temos hombridade de dizer para Ele quanto nós somos ruins, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos falhos e que precisamos da sua misericórdia. Isso é ser íntegro. É você ser inteiro para Ele e não querer esconder algumas coisas, não querer ocultar algumas coisas. Como a pastora disse na ministração do louvor, dos olhos de Deus ninguém pode se esconder, querido. Tem algumas coisas ocultas nas nossas vidas que nós vamos ter que pôr para fora. Tem algumas coisas nas nossas vidas que está bem lá escondidinho, que ninguém vê, que o seu esposo não vê, que a sua esposa não vê, que os seus filhos não vê, que as pessoas que estão ao seu redor não vê, mas Deus está vendo e você precisa expor isso, você precisa colocar isso para fora. Quando João Batista veio pregar o reino de Deus, ele dizia: o reino de Deus é chegado, eu vos batizo na água para o arrependimento, mas vai vir um aí, que eu não sou digno de tocar nas suas sandálias, eu não sou digno de tocar nos seus fundamentos, e ele tem um machado, e o machado estará exposto à raiz, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que é o machado exposto à raiz? É você expor os seus problemas para Ele, é expor as suas raízes para Ele, para que o machado possa vir podar, querido. Porque se Ele não podar você, uma hora Ele vai arrancar e será lançado no fogo que arderá continuamente. E essa palavra não é mais pregada em púlpitos. Essa palavra você não vê em televisão. Essa palavra você não vê por aí. Porque essa palavra confronta vidas, confronta as pessoas. E o que vai para a televisão é só palavras de prosperidade. O que vai para as rádios é só palavra que você vai enriquecer, você vai ser um cara rico, uma pessoa próspera. Enquanto as pessoas estão buscando riquezas, estão perdendo a salvação. Enquanto as pessoas estão querendo
conquistar, ser alguém na vida, estão perdendo a vida. Porque aquele que tenta ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde a sua vida, que morre e recebe o batismo de morte, esse vai encontrar a vida, e uma vida de abundância. Uma palavra dessa traz confronto. Uma palavra dessa traz até confusão na mente de algumas pessoas. Mas fique tranquilo, querido, que a palavra está sendo um pouco pesada, talvez. Talvez a palavra hoje está sendo um pouco rígida, dura. Talvez a palavra hoje está trazendo um confronto ao seu coração. Mas daqui a pouquinho ela vai deixar de ser um peso para ser um alívio na sua vida. Para ficar intensa. Para ficar extensa. Para ter uma visão clara. Para ter uma visão com o objetivo do propósito de Deus nas nossas vidas. Jesus, ele conta uma parábola para os seus discípulos. E ele fala na sua parábola que existia uma árvore plantada no meio das videiras, que era a plantação de uvas. Uma árvore, uma figueira plantada no meio dessa plantação. E chegou o dono daquele campo, daquela vinha, e chamou o agricultor, aquele que tomava conta do trabalho, aquele que tomava conta da vinha, e disse: arranca essa figueira. Além dela não estar no seu lugar certo, ela não está produzindo frutos. Mas o viticultor, aquele agricultor, ele disse para o dono: deixe que eu escave e vou até a raiz dessa árvore e coloco esterco, adubo nela. Se daqui algum tempo, se eu não me engano era 3 dias ou 3 meses, eu não lembro, se ela não frutificar, se ela não der fruto, então nós podemos vir e arrancar e jogar ela fora. Sabe o que Jesus estava querendo dizer aos seus discípulos? Ele estava dizendo o seguinte para eles: olha, eu sou esse viticultor, eu sou esse agricultor. A ordem foi que era para arrancar, mas eu vou me entregar. Eu vou morrer numa cruz para chegar até a raiz do problema do teu coração, do coração da humanidade. E vou colocar esterco, vou colocar adubo, para ver se ela vai frutificar, para ver se ela vai dar frutos. E a palavra de Deus diz que um ano para Deus é como um dia, para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Nós estamos em que ano? Em 2017. 2017, a palavra foi 3 dias. Em 3 dias, se não haverá frutos, eu vou vir e vou arrancar. A verdade, querido, se nós não darmos fruto para Ele, nós estamos no tempo de ser adubado, nós estamos no tempo de ser tratado. Jesus, Ele vai voltar ao 3º dia, e o 3º dia está para vir, querido. O 3º dia está para chegar. Nós estamos em 2017. O 3º dia já está na calada da noite. O que eu estou falando para você é profético. Talvez a teologia não vai acreditar, não vai reconhecer. Mas o que eu estou falando para você é profético. Nós estamos na calada da noite. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo para buscar a igreja. Ouviu-se a voz do noivo. Nós estamos ouvindo a voz do noivo para vir buscar a igreja. E nós precisamos dar frutos. E eu vou falar algo para você: tem pessoas que estão fora da igreja que dá mais fruto que nós que estamos dentro de uma igreja.
Tem pessoas que estão fora da igreja, que tem um coração mais frutífero do que o nosso coração que está dentro da igreja. E achamos porque fazemos parte de uma religião, achamos que porque fazemos parte de um culto religioso, nós seremos aceitos por Deus. Eu vou falar para você o que Deus vai aceitar. Ele vai aceitar um coração contrito e que se arrepende e que dá uma resposta para Ele. Aquele coração que dá uma resposta para Ele. Porque Ele conta a parábola das 10 virgens. A virgem fala de santidade. A noiva fala da igreja. Uma igreja que se santifica. Só que não tem o azeite. 5 eram loucas e 5 eram prudentes, que reservou o azeite para si. O noivo veio, abriu as portas para 5 prudentes entrar. As 5 loucas, vendo que Jesus estava para vir, estava chegando para buscar as noivas, a que faltava azeite, correu atrás para comprar azeite. E quando ela voltou com azeite, já era tarde, a porta estava fechada. Já não tinha mais oportunidade para essa igreja. Já não tinha mais oportunidade para essa noiva que deixou faltar o azeite. O azeite fala do quê? O que a Bíblia fala quando nós lemos a respeito do óleo da unção, que é o azeite? Quando Davi foi ungido, levaram o óleo da unção. Quando ia ungir alguém, separar alguém, santificar alguém, levava o óleo da unção. A Bíblia, quando nos ensina a ungir os nossos irmãos pela enfermidade, é o óleo da unção. E os presbíteros deverão ungir e orar pelos enfermos, e os enfermos serão curados. O óleo significa autoridade, o óleo significa relacionamento, o óleo significa, querido, entendimento. Crescer na graça e no conhecimento. Aquela noiva que entrou para a recâmara do noivo, para a grande festa, para o grande banquete, ela tinha entendimento. Elas estavam dormindo tanto quanto as outras, porque as 10 estavam dormindo. O problema não é dormir, querido. A verdade é que quando nós dormimos, Deus trabalha no nosso favor. O salmista diz isso. Vai dormir, Salmo 127. Em vão edifica o trabalhador, se eu não edificar. Em vão vigia o sentinela, se eu não edificar, se eu não proteger. Será inútil acordar de dia, será inútil ir até tarde. Se eu não estou edificando, é melhor que vá dormir, porque enquanto você está dormindo, eu estou trabalhando em seu favor. A verdade é que nós atrapalhamos a Deus, querido. A verdade é que muitas vezes nós atrapalhamos Ele. Nós atrapalhamos no seu processo. Nós atrapalhamos a Deus na forma dele cuidar de nós, da forma de Ele agir da forma de Ele agir sobre as nossas vidas. Nós atrapalhamos porque achamos que é do nosso jeito, porque achamos que deve ser da nossa forma. E quando nós somos repreendidos, quando nós somos confrontados, nós não aceitamos. Não conseguimos receber submissão. Não conseguimos receber nas nossas vidas uma autoridade. Aí nós largamos mão. Aí vamos embora. Deixamos do jeito que está. Porque nós somos assim, pessoas teimosas. E às vezes Deus está trabalhando naquele lugar que incomoda você, que faz você chorar, que faz você derramar lágrimas. Às vezes Deus está trabalhando naquele lugar onde você mais espera ter êxito. Você está tendo fracasso somente para que Ele possa mostrar para você que você está no caminho errado, na contramão da vontade de Deus. E nós não podemos andar na contramão da vontade de Deus. Nós precisamos andar na contramão da vontade do homem. Nós precisamos andar na contramão do sistema religioso. Nós precisamos andar na contramão de um sistema maligno. Porque a palavra diz que o mundo já é do maligno. E quando a palavra diz que o mundo já é do maligno, não está falando da terra, não está falando do lugar onde você está, não está falando da sua cidade, do seu bairro, não está falando do globo terrestre.
Está falando do sistema maligno, de um sistema falido, de um sistema onde muitos são ricos e outros são miseráveis, de um sistema onde aquele que tem muito esnoba aquele que não tem nada, que passa por cima, que não presta um socorro, um atendimento. Jesus, ele contou uma parábola de um homem que era forasteiro e que os salteadores encontraram ele no caminho, espancaram ele, roubaram o que ele tinha, deixando ele semi-morto, quase morrendo. E aí via descendo o sacerdote. E quando o sacerdote viu aquele cara caído no chão, não fez nada por ele. Passou de largo. Passou do outro lado. Depois, semelhantemente, desceu o levita. Semelhantemente, desceu o levita e passou da mesma forma de longe. Passou da mesma forma de largo. Passou distante. E depois passou o samaritano. O samaritano era, naquele tempo, um povo rejeitado pelos judeus, filhos de Abraão, porém de mães diferentes. Os judeus achavam que eles eram o povo. Os samaritanos também recebiam as mesmas promessas, porque todas as famílias da terra seriam benditas através da descendência de Abraão. Eles achavam que eles eram o cara. E os samaritanos também tinham esse confronto. E existe isso até hoje. Uma guerra que explode aí a internet com cenas terríveis de crianças morrendo, de pessoas sofrendo. Mas o samaritano, aqueles que eram rejeitados, foi e atendeu. Foi, pegou aquele cara, levou para a estadia, cuidou dele, pagou, gastou dinheiro, porque o ministério vai requerer isso de nós. Porque o ministério, quando você entra para o ministério, e quando eu falo que você entra para o ministério, não é para a igreja clamor pelas almas, é quando você levanta suas mãos e fala assim: Senhor, eu aceito o Senhor na minha vida. Então você entrou para o ministério de Cristo, porque não existe outro ministério, querido, que não foi estabelecido por Ele. Não tem outro. Só tem o ministério dele. Só tem o ministério que ele começou. Por isso que ele fala: pega a tua cruz e me siga. Pega a tua cruz e vá. Vem a mim. Mas ele fala assim: agora vá após mim. Vim até ele. Quando você vem todo quebrado, destruído, rejeitado, você vem até ele do jeito que você está. Você vem do jeito que você está, no vício, na droga, na mentira, na prostituição, não sei. Você vem com mentiras, vem com enganação, vem zombando. Mas você vem do jeito que você está. Mas do jeito que você está, você não fica, querido, se você abrir o coração para Ele. Aí Ele vai dizer para você: agora vá após mim. E Ele te dá uma autoridade, Ele te chama para o ministério. E o ministério vai requerer das nossas mãos, querido, tempo. O ministério vai requerer das nossas vidas tempo. Nós vamos ter que gastar dinheiro com o nosso ministério. Nós vamos ter que gastar dinheiro com aquilo que Ele está plantando no nosso coração. Nós vamos ter que gastar tempo com aquilo que Ele colocou nas nossas vidas. Por isso que nós precisamos nos alinhar ao propósito divino. Por isso que nós precisamos nos alinhar ao coração de Deus e entender o coração do Pai. Nós não podemos ficar em culto religioso, achando que vindo para a igreja dizimar, dar a oferta, levantar a mão e dizer para Deus que ama, está tudo certo. Não, Deus quer muito mais do que isso de você. Deus, Ele espera muito mais de mim, Ele espera muito mais de você. Muito mais. O ministério vai fazer a gente gastar tempo. Nós vamos ter que amar um desconhecido. Nós vamos ter que amá-lo. Nós vamos ter que amar alguém que
não merece amor. Mas ninguém ama por merecimento. Porque quando você ama por merecimento, querido, então não deixa de ser um amor genuíno e passa a ser um amor interesseiro. Eu amo aquela pessoa porque ela é boa na minha vida. Então você está interessado no que ela tem. Deixa ser o amor ágape, o amor de Deus que nos ensina a amar. Para ser um amor interesseiro, um amor corrompido, uma enfermidade. Deus, Ele precisa tratar isso nos nossos corações. O ministério vai gastar, querido, do nosso tempo. O ministério de Deus vai nos levar a lugares que nós vamos ter que abrir mão. Nós vamos ter que perdoar. Nós vamos ter que dar face. Quando alguém bate na tua cara, você vai ter que se humilhar, cara. Quando alguém pede para você andar 1 milha, você vai ter que andar a 2. Quando alguém pedir para você dar a capa, você vai ter que dar a túnica. Isso é evangelho, isso é cristianismo. Isso é amor de Deus sendo expressado através das nossas vidas. Não podemos fazer do nosso jeito, não podemos fazer da nossa forma. O samaritano pegou aquele cara, levou para uma pousada, deram para ele ali tratamento, cuidaram das suas feridas, deu para ele um auxílio. Sabe quem que cuidou dele? Foi as pessoas que foram rejeitadas. Ontem, se você percebeu, quem veio e assistiu a peça, a prostituta da peça, foi a que deu a notícia, foi a que foi enviada. Cara, aquilo foi profético. Eu não sei se você conseguiu absorver isso, mas foi o que eu absorvi. A prostituta tinha a religiosa que queria condenar, mas a prostituta não. A prostituta recebeu o amor de Deus. Sabe por quê? Porque quem é mais perdoado consegue amar mais. Quem mais recebe misericórdia consegue ter mais misericórdia. E às vezes nós andamos numa linha de crente, numa concepção de crente, de religião, que achamos que somos bons o suficiente, só porque nós não fumamos, só porque nós não bebemos, só porque nós não sentamos na roda dos escarnecedores, só porque nós não mentimos, só porque nós não pecamos, só porque nós não adulteramos. Nós achamos que somos melhores do que as pessoas. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão, querido. Existe sim a consequência de cada pecado. Existe sim. Quando Jesus se apresentou para Pilatos, Pilatos disse para ele, isso estava no esboço que eu ia pregar hoje, mas não estou usando o esboço. Decidi pregar a palavra de Deus sem o esboço. Mas quando Jesus se apresentou a Pilatos, Pilatos disse para ele, você sabe quem eu sou? Você sabe que eu posso te tirar dessa situação? Estão dizendo que você é o rei de Israel, é isso mesmo? Cara, você está nas minhas mãos, eu posso te dar um norte agora. Eu posso absorver você ou te condenar. Sabe o que foi a resposta de Jesus? Jesus disse para ele, olha filho, nenhuma autoridade foi dada a ti se o meu Pai não tivesse te concedido. Mas ai daquele que me traiu. Fique tranquilo, Pilatos, porque o pecado maior não é o teu. Você vai me condenar, mas o pecado maior foi daqueles que me condenou, que me trouxeram até aqui, aliás, que me trouxeram a este lugar. O pecado maior foi deles. Sabe por quê? Tem um pecado maior e um pecado menor. Porque aqueles que entregaram Jesus conheciam quem ele era. O que entregaram a Jesus foi desde de Judas até as autoridades judeias que entregaram a Jesus. Eles conheciam as suas obras. Eles conheciam a sua pregação. Eles conheciam a palavra de Deus. Eles sabiam que o Messias ia vir. Mas
Por que que o pecado dos que entregaram a Jesus foram maior do que do pecado de Pilatos? Por quê? Porque Pilatos não conhecia Jesus. Pilatos não tinha tocado em Jesus, não tinha visto Jesus, não tinha conhecimento da palavra da lei. Por isso que o vigor seria menor para ele. Porque quem é mais dado é mais requerido. Quando você conhece a Deus e erra, querido, pode ter certeza que o seu pecado será maior. Mas não deixa de ser pecado. Então nós, como igreja, nós precisamos crescer em Deus. Sabe que o apóstolo, não lembro, acho que foi Tiago, ele diz para a igreja: irmãos, cuidado, muitos estão querendo ser mestre. Cuidado, muitos estão querendo ser mestre, muitos estão querendo conhecer profundamente. Tome muito cuidado com isso. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais vai ficando estreito para você. Quanto mais você vai conhecendo a Deus, mais o caminho vai se estreitando para você, filho. Mais o caminho vai se estreitando. Porque Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Muitos estão dentro da igreja sendo capachos de pessoas. Muitos estão sendo dentro da igreja como ventríloco. Ventríloco é aquele que cuida, né? Que mexe, né? Como que é o nome do outro? Do boneco, né? É isso? Muitos estão dentro da igreja como boneco. Líderes que estão dando para eles o que eles devem fazer, o que eles não devem fazer. Porque não consegue ouvir a Deus. Porque prefere que alguém ore por ele. Porque prefere que alguém pregue para ele. Sabe por que eu estou pregando aqui, querido? Em cima de um altar, com um microfone na mão, atrás de um púlpito. Porque um dia o povo de Israel negligenciou ouvir a voz de Deus. Então disse para Moisés: Moisés, vai tu na presença de Deus. Deus vai falar contigo, aí você volta e fala conosco. Por isso que tem pessoas com o microfone na mão. Por isso tem que ter pessoas para cuidar de outras. Mas a verdade, a vontade de Deus era que uma nação fosse sacerdote. A vontade de Deus era que todo mundo, todas as pessoas ouvissem a voz de Deus. Hoje é necessário alguém com o microfone na mão, com a palavra de Deus, com essa responsabilidade de transmitir conhecimento, de transmitir o amor de Deus, de transmitir a palavra do Senhor. E essas pessoas que transmitem a palavra do Senhor, essas pessoas que conhecem a palavra de Deus, essas pessoas no dia do juízo, querido, terá muito mais vigor. O castigo será muito mais pesado para nós. Se nós falharmos, se nós errarmos, se nós não darmos a vocês uma palavra de destino, e não uma palavra que vai encaixar na sua vida cotidiana, não uma palavra que vai alegrar a sua vida. Não, a palavra tem que te dar destino. A palavra tem que te levar para um lugar, querido, de propósito. Não podemos criar prosélitos. Não podemos pegar a palavra de Deus e trabalhar na necessidade das pessoas. Porque Deus, ele não trabalha por necessidade. Deus, ele não trabalha por dó. Então não podemos fazer bico para ele. Não podemos fazer bico para ele achar: o Senhor não me ama mais, o Senhor não me quer mais. Olha a minha vida, olha que desgraça. O Senhor não vê as minhas lamentações, o meu choro. Deus não trabalha por dó. Deus, ele não trabalha por misericórdia. Ele tem misericórdia, mas ele não trabalha por misericórdia. Deus, ele trabalha por propósito, querido. Não por necessidade, por dó. Ele trabalha por propósito. Às vezes a sua enfermidade, às vezes o deserto da sua vida é o propósito de Deus na sua vida, para te levar para o lugar da vontade dele, para te levar a este lugar de entendimento. Quando Deus, ele viu a humanidade, precisava que alguém remisse o pecado deles. Ele olhou para o mundo e disse: eu amei o mundo de tal maneira que eu entreguei o meu filho. Ele não diz que entregou o filho dele
pela necessidade dos homens. Ele disse: eu entreguei o meu filho por amor. Então Deus trabalha por amor. Nós precisamos tirar a consciência de religiosidade nas nossas vidas, que uma cultura romana, católica nos trouxe, ou de protestantes que de fato não conheceram o coração de Deus, que de fato não conheceram a vontade de Deus, que de fato não entenderam o coração de Deus. Nós precisamos tirar essa mente e olhar para Deus como um pai, e não como um Senhor que vai resolver os nossos problemas. Sabe qual é a mente que nós temos de Deus? Que Ele está sentado num trono, um velhinho de cabelo branco, de barba branca, com um cajado na mão, esperando você errar para te dar uma cajadada na cabeça. E se você não errar, Ele vai te dar propósito, vai te dar bênção, vai te dar um carro, vai te dar uma casa, vai te dar dinheiro. Essa é a concepção de muitos crentes que estão dentro da igreja. Mas não é isso. Deus é Pai, querido. Nós precisamos olhar para Deus como Pai. Nós precisamos olhar para Ele como um Pai. Um Pai que Ele traz sim a exortação, porque Ele ama o Filho. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não recebe a exortação é como o filho bastardo, não tem destino, não tem um pai. Porque só um pai pode te dar destino. Só alguém que conheceu o coração de Deus pode te apresentar um Deus vivo, querido. Enquanto muitos estão apresentando um Deus que multiplica, muitos estão apresentando um Deus que faz milagre, muitos estão apresentando um Deus que transforma as nossas vidas da água para o vinho e faz você participar de campanhas, faz você entregar o seu dinheiro todo na igreja para receber 10 vezes mais. Estão apresentando para você um Deus que pode mudar a sua vida por fora, mas não apresentam um Deus que pode mudar a sua vida por dentro. Tudo que Deus Ele vai fazer nas nossas vidas, Ele vai começar do lado de dentro. E quando nós recebemos Deus do lado de dentro, aquilo que está do lado de fora é manifestado nas nossas vidas. Por isso que Ele diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele rejeita todas as coisas, Ele coloca em segundo plano todas as coisas, e Ele coloca em primeiro plano o reino de Deus e a justiça de Deus. O reino de Deus e a justiça de Deus. Quando eu vivo o reino de Deus e quando eu pratico a justiça de Deus, fique tranquilo que as demais coisas serão acrescentadas. Por isso que nós não trabalhamos na necessidade das pessoas, nós trabalhamos por propósito, para tocar em você, para destravar você, para te levar para um lugar de conhecimento. Nós poderíamos encher essa igreja, querido, por cadeira até lá fora, se nós entrarmos num sistema religioso, porque tem muitos lugares fazendo isso. Tem muitos lugares enganando pessoas, forjando milagres. E aí coloca, filma, põe na televisão, põe em rádio, sensacionalismo. Não, eu preciso ir lá, porque se deu certo naquela vida daquela pessoa, eu também vou. Deveria ser o contrário. O nosso testemunho de vida deveria ser o seguinte: está vendo aquele cara ali? Era um ex-drogado. Está vendo aquele cara ali? Ele traía a esposa. Está vendo aquele cara ali? Ele chegava bêbado em casa, batia nos filhos da mulher. Olha como ele mudou. Ele está operando justiça. Agora ele é honesto, ele é justo. Você conheceu quem? Fala para mim. Como que a sua vida mudou desse jeito? Você era um desgraçado e agora nós olhamos para a sua face e vemos o brilho de Cristo na sua vida. Parece que o seu semblante é diferente. E aí sim dá vontade de colocar na televisão. Não, essas coisas não podem ir para a televisão. Essas coisas, olha, eu vim aqui na igreja e hoje eu conquistei a minha casa, o meu carro. Olha, o meu filho estava nas drogas e hoje eu estou abençoado porque a oração do pastor, e a oração do pastor não pode fazer nada. Sabe que a oração que pode ter resultado nas nossas vidas? É uma oração de uma congregação, não é a minha oração. É um clamor de todos.
trabalhando para o mesmo propósito, porque eu não posso fazer nada. Eu não tenho condição alguma de fazer qualquer coisa. Tudo vem por Ele e através dEle. São todas as coisas. Mas o catolicismo e muitos dos protestantes engendraram em nós, colocaram em nós que a oração é uma penitência. Sabe quando as pessoas pecavam e iam até o padre? Confessavam para o padre todos os delitos dele. Sabe o que o padre fazia? Agora você vai receber sua penitência. Você vai orar 10 Virgem Maria e 20 Pai Nosso. Quando o pecado era mais grave, era 30. O pai dava uma igualada. Não, então ora por também o Virgem Maria, umas 30 também. O pecado é mais grave, tem que orar mais. Né? Sabe o que os nossos pais protestantes faziam? Quando o filho errava? Eu vi, cara, vi muito disso. Eu sou a terceira geração de cristão. Minha avó foi, meus pais são, e eu estou sendo. Eu vi muitos protestantes, crentes, quando o filho errava, falava, vai orar. Vai ficar 10 minutos orando lá no seu quarto. Quando não colocava o milho no chão atrás da porta, ora aí, você fez errado. Aí a gente cresce que a oração é uma penitência. Aí nós crescemos achando que o relacionamento com Deus é uma penitência. Não, cara, isso tem que ser um prazer nas nossas vidas. Isso não pode ser uma penitência. A oração não é uma penitência. Você não vai na oração quando você erra. Você não vai na oração quando você peca. Você vai para a oração porque você o conhece e você quer ter relacionamento com Ele. Nós precisamos tirar esse paradigma de igrejas que não conhece o coração de Deus, porque Ele morreu no nosso lugar, para que eu pudesse dar uma resposta adequada para o mundo. O mundo está com a expectativa nos filhos de Deus. A ardente expectativa do mundo está nos filhos de Deus. Está clamando pela manifestação dos filhos. O mundo não está esperando pela manifestação dos cristãos. Não está esperando pela manifestação dos católicos, pelos espíritas, pelos crentes, não. A ardente expectativa do mundo está aguardando os filhos. Se nós perdemos o conceito de religiosidade, entrar no conceito paternal de Deus, nós nos tornaremos filhos. E a palavra de Deus fala que o filho faz o que vê o pai fazendo. Então nós daremos uma resposta como filho. Como filho, querido. Não como pastor, evangelista, missionário. Um dia eu fui ministrar na igreja. E aí quando eu cheguei, eu não estava de terno, não estava de gravata. Me convidaram porque me ouviram na rádio. Pastor Jerônimo, nome de velho. Chegou, foi um jovem lá, de calça jeans, de tênis, de camisa. Ninguém conhecia. Sentei lá na frente. Esperei, começou o culto. Aí recebi mensagem no celular: pastor, vai chegar. Eu já cheguei, estou aqui no culto. Cadê o senhor? É você. Desculpa, pastor, não percebi, não vi. Aí deram oportunidade para a gente pregar. A gente pregou. Mas eu vou falar algo para você, querido. Enquanto as pessoas estiverem presas nisso, na aparência do que está do lado de fora, nós podemos desfrutar das coisas de Deus quando conhecemos. Quando você conhece a Deus, cara, você pode desfrutar de todas as coisas. Às vezes você está batendo cabeça. Às vezes você está batendo cabeça na tua casa com os teus filhos. Às vezes você está batendo cabeça na tua empresa. Às vezes você está batendo cabeça no seu trabalho. Às vezes você está batendo cabeça com o seu relacionamento.
E quando você conhece a Deus, cara, você coloca tudo isso em segundo plano, porque Ele tem que ser primordial na sua vida. Quando você conhece Ele de verdade, você pratica a justiça. Você pratica as verdades de Deus, e nós não podemos reter essas verdades. Nós não podemos reter as verdades de Deus nas nossas vidas. Não podemos deter as verdades. A palavra de Deus fala que os filhos, os cristãos, estão retendo a palavra de Deus com seus dogmas, com as suas religiosidades. A palavra religião vem do grego religare, que significa emenda. Deus, Ele não quer fazer uma emenda na sua vida, Ele quer você por inteiro. Ele não quer você por partes, Ele quer você por completo. Então, querido, hoje é noite de você refletir, porque Ele morreu em uma cruz por mim, Ele morreu em uma cruz por você. E aí, o apóstolo Paulo fala em Romanos que nós recebemos esse batismo de morte, e se nós morremos com Ele, também seremos ressuscitados com Ele. Se você morrer com Ele, você também será ressuscitado com Ele. Você também receberá as promessas dEle, porque você é cordeiro. Sabe o que significa cordeiro? Cordeiro significa receber as promessas de Jesus, as mesmas honras, a mesma glória. Sabe esse corpo mortal que você está vendo aí? Está vendo esse corpo? Uns são magrinhos, outros são mais gordinhos. E tem bastante gordinho, né, Rafa? Glória. Está vendo esse corpo? Será transformado por um corpo de glória. Será transformado por um corpo de glória, querido. João, ele viu o corpo transformado de Cristo, e ele tentou descrever com palavras humanas. Ele tentou, quando ele viu o cordeiro, e nós somos cordeiro, ele é o cordeiro, você é cordeiro, você é o segundo, mas vai receber as mesmas promessas. Quando o João, ele viu uma porta aberta, e ele viu Jesus dizendo: suba aqui, querido, vem para cá que eu vou te mostrar algumas coisas. Ele viu Jesus e ele começou a descrever: eu vi o cordeiro, eu vi o cordeiro que tirou e que tira os pecados do mundo. O seu cabelo era branco como a lã, os seus olhos eram como de fogo, o seu rosto resplandecia. Aleluia! Ele viu o cordeiro sentado no cavalo branco, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pronto, querido, para nos resgatar, pronto para tirar a noiva deste lugar. Mas antes disso, ele deixa uma revelação para a igreja, que o vencedor, ele dará o direito de se assentar. Só aqueles que vencerem. Vencer o quê? O mundo? Não. Para você vencer o mundo é fácil. Você pode estudar, fazer faculdade, se preparar, ter um bom emprego. Você vai vencer no mundo. Agora, para você ser vencedor no mundo, você vai ter que padecer, tomar o mesmo cálice que ele tomou. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Vem, amado, tua presença. Queremos ter tua presença. Adore, adore a Ele. Queremos ver
Seja o sacrifício nessa noite. Então vem, Seja o sacrifício nessa noite. amado, vem. Vem, Deus. Então vem, Vem, amado, vem. Vem, amado meu. Então vem, Vem, amado. amado, vem. Então vem, amado, vem. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro Pra fora. até me consumir. De dentro pra fora, Vem queimar em mim. de dentro pra fora, até me consumir. Nós precisamos desse fogo. Nós precisamos dessa presença. Me consumir. Oh Pai, nós somos carentes. Nós somos carentes. Precisamos de Ti, ó Pai. Nós desejamos Te conhecer mais. Nós Te desejamos, Senhor, estar mais próximo de Ti, ó Pai. Não queremos andar em superfície rasas. Nós queremos entrar, Senhor, em densas trevas. Nós queremos entrar, Senhor, em um lugar de revelação como entrou Moisés. Nós queremos mergulhar em águas profundas, a qual Ezequiel não pôde entrar. Moisés só poderia passar por nas águas a nado. Nós queremos nadar na Tua presença, no oceano do Teu Espírito. Nós queremos andar em revelações, ó Pai. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, vem com a Tua presença, teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Ah, Jesus, como Tu és lindo, Deus. Como Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Jesus. Seja dado a Ti, Jesus. Tu reina. Tu reina nas nossas vidas. Tu és Senhor deste lugar, ó Pai. Tu és Senhor deste lugar, Jesus. Tu és Senhor deste lugar, Jesus. Vem queimar os nossos corações. Tu és Senhor deste lugar, Jesus. Vem, Oh! vem, 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 vem. Oh! De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Jesus, na igreja de Laodiceia, Ele estava do lado de fora da igreja. Me consumir. E a
Apocalipse fala que Jesus estava batendo na porta. Jesus batendo na porta. E ele dizia para a igreja: deixa eu entrar. Apocalipse, ele escreve sobre as 7 igrejas. A igreja do primeiro amor, a igreja que se perdeu, a igreja que foi profanada, a igreja que recebeu sentenças, a igreja que ele colocou uma porta aberta. E quando chega a última igreja, a igreja de Laodiceia, a igreja que recebeu a porta aberta, a Laodiceia fecha a igreja e Jesus do lado de fora. Nós precisamos abrir essa porta para que Ele possa entrar e se relacionar conosco. Deus, Ele quer se relacionar com você, querido. Ele quer sentar à mesa. Ele e o Pai quer cear contigo. O mundo comemora a ressurreição dele, mas não entende de fato que Ele ressuscitou. Na teoria, em um filme, em livros, eles conhecem, mas na prática de se relacionar com Ele, eles não conhecem. Talvez você esteja aqui nessa noite sem conhecer Jesus na prática, só na teoria. Você só conhece Deus porque a tua mãe falou de Deus para você, porque lá na escola alguém falou de Deus para você, porque alguém algum dia falou de Deus para você. Mas você pode conhecê-lo nessa noite, não apenas de ouvir falar, mas de caminhar com Ele, de estar com Ele. E a porta para Ele, para você conhecer Ele, é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E se tem alguém nessa noite que queira conhecer essa verdade, se tem alguém nessa noite que queira conhecer este caminho, se tem alguém nessa noite que quer entrar por essa porta e aceitá-lo como o único, suficiente Salvador, levanta as tuas mãos, querido. Eu quero orar por você. Eu não estou apresentando para você uma religião. Eu não estou apresentando para você, querido, dogmas, crenças de homens que erraram, que homens que pecaram, homens que frustraram pessoas. Eu estou apresentando para você um Deus vivo, um Deus que se fez homem, um Deus que deixou a grandeza dele para viver a sua pequenez, para viver a pequenez de um homem, para viver as misérias de um homem. Mas mesmo assim Ele não pecou, Ele não errou, Ele não falhou, só para que você pudesse viver as grandezas dele. Mas você precisa entrar por esta porta, Jesus, e reconhecer diante de pessoas que Ele é o seu Senhor. E eu posso ter certeza, eu te dou certeza, querido, você pode ter certeza que a sua vida vai mudar. Eu não estou falando de riquezas, de bens, eu estou falando de teu coração vai mudar, tua forma vai mudar de pensar. Talvez você está afastado do Evangelho e queira voltar nessa noite. Venha, saia do seu lugar, querido. O Espírito Santo de Deus está tocando no coração de algumas pessoas. Você sabe, o Espírito Santo está falando com você, não sou eu. Sabe por quê? Eu não posso te convencer de nada, não é as minhas palavras. Eu posso pregar, eu posso ter eloquência, eu posso pregar bem, eu posso ser o maior pregador de toda a terra. Eu sei que eu não sou Ele, estou longe para ser. Mas não é por minhas palavras, é pelo Espírito. A minha palavra, ela contém a verdade, mas só o Espírito pode te convencer de todos os pecados. Só o Espírito pode te conhecer que você está no caminho errado e que você precisa dele mais do que tudo. Pastor, a igreja pode me dar ele? Não. A igreja organizacional não, mas o corpo vivo dele sim. Nós, como corpo vivo dele, sim, nós podemos apresentar ele para ti. Oh Espírito Santo de Deus, não se sinta constrangido, saia do seu lugar, filho.
O amor de Deus, Ele nos constrange até hoje. Todos os dias Ele nos constrange. O irmão Júlio está se reconciliando hoje. Papai querido, nós apresentamos Júlio diante da Tua presença. Nós apresentamos o Teu filho no Teu altar. Nós apresentamos ele diante da Tua presença. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece o oculto, o profundo. O Senhor conhece o coração do Teu filho, ó Pai. Le canto e la manda e candore la basso. Amado, vem, então vem. Amado, vem, então vem, então vem, então vem. Senhor, nessa noite, cura os nossos corações, Senhor. Vem curar, vem curar. Vem curar. Vem Nós entregamos Júlio nas Tuas mãos, ó Pai. Abençoamos ele no nome do Pai.